A linguagem é uma prática social. E a segunda, a leitura e a escrita são condição para o exercício pleno da cidadania na sociedade atual. Tudo bem? Então, uma conversadinha assim de 5 minutos, anotem o que vocês pensarem sobre, tipo receita culinária, anotem e reservem, tá certo? Depois a gente retoma, tá? Dá uma conversadinha de 5 minutos, a gente espera os 5 minutos, depois a gente vai retomar numa determinada hora isso, tá? Bom, então, agora a ideia é que vocês, tendo conversado, tendo anotado alguma coisa dessa reflexão, que a gente continue discutindo. Aí depois a gente volta para essa reflexão que vocês fizeram, tá bom? Bom, só para a gente continuar um pouco a conversa sobre a palavra e a relação que as pessoas têm com a palavra e o que está implicado no processo de compreensão dessa palavra, eu trouxe aqui mais um do Chico, só para a gente pensar. Palavra-prima, uma palavra só. A crua palavra que quer dizer tudo, anterior ao entendimento. Palavra. Quer dizer, tem uma palavra que é até anterior à compreensão. Então eu posso pensar, botar a palavra nisso, mesmo sem ter compreendido. Que relação isso tem com ler e com atribuir sentido, né? Certamente cada um de vocês está pensando coisas aí a respeito disso. A gente vai organizar um pouquinho isso daqui a pouco. Aí trouxe esse outro aqui, uma outra relação de outro autor sobre palavra. Em memória de Clarice Lispector, essa palavra. Há que me chegar essa palavra, fraco fio de forte consistência, faca e agulha e lâmina e navalha, que me trava e me é libertadora. Há que me chegar essa palavra, leve lã de longa resistência, agasalho e meia e luva e malha, que me encobre e me é reveladora. Certamente isso deve ter provocado alguns efeitos em cada um que leu, né? Em mim, quando eu leio, me dá uma comoção, quando eu chego no último verso, que não tem jeito. A cada vez que eu leio, eu me comovo com essa última parte. Que palavra é essa? Que quase funciona como um casaco, né? De tão acolhedora que ela é. Quer dizer, uma palavra acolhe, né? Uma palavra que é lã. Como é uma palavra que é lã? Vocês já imaginaram uma palavra que é lã? Bom, e só para a gente terminar essa primeira batelada de autores, um da Adélia, que eu acho esse poema uma obra-prima do ponto de vista da organização. Vocês leram o título? Vamos ler esse poema de cima para baixo. Um corpo quer outro corpo, uma alma quer outra alma e seu corpo. Este excesso de realidade me confunde. Jonathan falando, parece que estou num filme. Se eu lhe dissesse, você é estúpido, ele diria, sou mesmo. Se ele dissesse, vamos comigo ao inferno, passear, eu iria. As casas baixas, as pessoas pobres e o sol da tarde, imaginai o que era o sol da tarde sobre nossa fragilidade. Vinha com Jonathan pela rua mais torta da cidade, o caminho do céu. Agora eu vou ler de outro jeito. O caminho do céu. Vinha com Jonathan pela rua mais torta da cidade. As casas baixas, as pessoas pobres e o sol da tarde, imaginai o que era o sol da tarde sobre a nossa fragilidade. Se ele dissesse, vamos comigo ao inferno passear, eu iria. Se eu lhe dissesse, você é estúpido, ele diria, sou mesmo. Jonathan falando, parece que estou num filme. Esse excesso de realidade me confunde. Uma alma quer outra alma e seu corpo. Um corpo quer outro corpo. É difícil até fazer um comentário, né? Mas o jeito como essa mulher lida
né, com a palavra, o jeito como ela organizou esse texto, quer dizer, compreender um texto como esse, construir um sentido na ida e na vinda, significa também me reportar aos processos de construção do texto que a autora utilizou, né? Bom, de novo, jeitos de relação com a palavra do sujeito e o jeito que a gente tem de se relacionar com a palavra, né? Quanto mais a gente olha para os recursos que os autores utilizaram para escrever, mais a gente se aproxima também do sentido efetivo ou dos efeitos de sentido que foram derivados do uso dos recursos que os autores utilizaram, né? Então, isso nos leva à seguinte questão. Então, se eu compreender melhor os recursos que foram utilizados me ajuda a me aproximar dos possíveis sentidos do texto, o que sobra para quem vai ensinar ali dessa conversa? É preciso... uma coisa que eu queria avisar vocês, que a Cláudia avisou, não, a Silvana avisou no meio da conversa, é que tem microfone que pode circular caso vocês queiram fazer alguma pergunta durante a conversa, tá bom? Não é para vocês só ouvirem, não. Vocês podem solicitar o microfone, faça a pergunta, ou mesmo se vocês falarem alto, podem fazer a pergunta no meio, que aí a gente vai conversando mesmo, tá? Bom, então o que sobra para a gente, pensando nisso e pensando no ensino, se a gente sabe que compreender um texto melhor requer compreender esses recursos que os autores usam, né, para produzir um texto? Sobra, a pergunta é óbvia, evidentemente, mas explicitar o óbvio às vezes é fundamental, né? Então, sobra para a gente saber olhar para os recursos que estão no texto, né? Então, sobra para a gente olhar com um certo aprofundamento os textos que estão, que a gente seleciona para os meninos lerem, né? Sobra a gente mostrar para os alunos que analisar esses recursos é fundamental para a compreensão de qualquer texto. E que alguns recursos vão ser mais típicos de textos que circulam em determinada esfera. Por exemplo, esses da literária. Vocês já viram a quantidade de metáforas que tem por aí soltas, né? A palavra de lã e etc e tal. E o quanto a gente vai ter que tematizar isso com os meninos se eles forem ler textos dessa esfera. Bom, mas vamos continuar, então, e voltar agora para uma conversa que já é mais de começar a discutir quais são os sentidos da leitura, então, né? Vamos retomar algumas questões que acho que são fundamentais para a gente chegar. Bom, afinal de contas, qual que é a minha tarefa? O que é que eu tenho que fazer e o que é que eu tenho que saber para orientar quem vai formar o professor, vai orientar o professor para formar o aluno, né? E essa tarefa é uma tarefa numa rede, né? Afinal de contas, o que é ler? Então, vamos pensar um pouco sobre, de fato, o que é ler? O que está implicado numa atividade de leitura? Então, basicamente, três grandes aspectos precisam ser considerados quando um sujeito individualmente vai ler. Então, vamos pensar que a leitura ela tem dois grandes aspectos. Um aspecto que é individual, pessoal do sujeito, e um aspecto que é social. Nesse momento, o que eu estou focando aqui? Eu estou focando naquilo que é individual, que é o processo do sujeito. Nem por isso, nem por ser individual, ele deixa de ser social. Mas é uma coisa, vamos dizer assim, uma ação, um processo, um procedimento que é interno do sujeito quando lê qualquer coisa.